Pais amados, tudo certinho? Vamos estar passando para vocês aí o resumo da nossa célula online, tá? Nós estamos na nossa quarta célula, falando sobre a série Saindo do Cativeiro, e eu gostaria que você repetisse o tema da nossa célula de hoje, tá? O meu fim não será no cativeiro. Você repete aí, o meu fim não será no cativeiro, pois há poder nas nossas palavras e isso ficará marcado no mundo espiritual. Amém? Então, como versículo base de hoje, nós vamos estar lendo Juízes no capítulo 13, no versículo 1. Depois você faz a leitura aí, Juízes 13, 1. E nós vamos ver que apesar da mãe de Sansão ser estéril, Sansão ele nasce de uma forma milagrosa com o objetivo de livrar Israel, que por 40 anos estava sendo servo dos filisteus. E isso aconteceu porque eles desobedeceram a Deus, abandonando a sua lei. Pois quando nós desobedecemos, nós saímos de debaixo da proteção de Deus, ficando expostos ao ataque do nosso adversário. Então, nessa série de células, hoje nós vamos estar falando sobre 3 tipos de cativeiro, né? Vamos estar falando sobre 3 tipos de cativeiro. O primeiro é o cativeiro que nós já nascemos nele. E eu quero usar como exemplo Moisés. Moisés ele nasce e o povo já era escravo, né? E assim como ele, muitos nascem em situação de escravidão por algo que outros fizeram. E por não conhecerem a Deus, trazem maldição para si e para sua família. Sendo assim, nós entendemos que as nossas decisões de hoje, elas podem afetar diretamente o nosso futuro, né? E o futuro dos nossos descendentes. Então nós temos que pensar muito bem nas coisas que nós vamos fazer. O segundo cativeiro é o cativeiro em que nós somos colocados nele. E aí nós vamos usar como exemplo Daniel. Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdnego, que eles foram levados da sua terra natal devido à desobediência dos líderes do seu povo, né? E no Brasil, infelizmente, isso acontece muito. Nós sofremos muito com a corrupção, nos privando da segurança, da educação, da saúde, etc. Então nós vemos que ações desses políticos trazem dificuldade para o país, né? A ação desses líderes acaba trazendo dificuldade para o país, assim como aconteceu na época de Daniel. E o terceiro cativeiro, que eu acho o pior deles, sendo que todos eles são ruins, né? Lógico, é o cativeiro que nós mesmos entramos pela porta da frente, como aconteceu com Sansão, que queria uma mulher estrangeira, né? Ele queria uma mulher estrangeira, se prendendo a um jugo desigual, o que Deus não se agrada. Ela, por sua vez, traiu Sansão, entregando o segredo da sua força, onde Sansão ele foi capturado, teve seus olhos furados e trabalhava como se fosse um animal. As suas decisões o levaram direto para o cativeiro. E quantas vezes nós vemos a nossa situação, nós nos vemos na mesma situação. Sabemos que não agrada a Deus, temos noção de tudo aquilo que pode acontecer e ainda assim nós continuamos até nos darmos mal. E pensamos, se eu tivesse a oportunidade de voltar, faria tudo de forma diferente, né? Pensamos isso aí constantemente. Talvez você tenha entrado em um cativeiro por algum dos motivos acima. Mas o interessante é que o Deus que nós servimos, ele tem poder para nos livrar de todo e qualquer cativeiro. E apesar de no passado tomarmos decisões equivocadas, temos no presente a oportunidade de fazer as escolhas certas, pautadas pela palavra de Deus. Deus nos livra de toda e qualquer prisão. Temos o exemplo de Moisés, que saiu com o seu povo todinho lá do Egito, que eram escravos, como nós já falamos. Temos o exemplo de Israel, que foi libertado do cativeiro babilônico. E apesar da morte de Sansão, ele acabou libertando o seu povo. Deus, ele tem um recado para você. Fique tranquilo, o seu fim não será no cativeiro. Ele te criou para uma vida de liberdade e abundância. Então que Deus venha te abençoar poderosamente, te dê graça, um excelente final de semana. Não vejo a hora da gente poder estar junto novamente na nossa célula presencial. Com saudade de vocês aí. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Excelente final de semana. Pais amados, fiquem com Deus.